Eu estava hoje assistindo o programa Linha de Passe da ESPN, numa reprise do programa ao vivo que tinha sido transmitido ontem, após a vitória do Chile sobre a Colômbia nos pênaltis na Arena Corinthians. E eu ouvi alguns absurdos durante o Linha de Passe que me deixam realmente preocupado em relação à posição dos jornalistas e da mídia, da imprensa esportiva brasileira sobre o que é o futebol e como ele deve ser praticado nos dias de hoje. É claro, é óbvio que existem problemas na seleção brasileira do ponto de vista do futebol apresentado. É óbvio que ninguém está plenamente satisfeito com o desempenho apresentado durante essa Copa América. Mas a gente precisa também colocar um pouco a cabeça no lugar. Eu ouvi todos os jornalistas da bancada do Linha de Passe hoje dizerem que entre Brasil, Argentina e Chile, aquele que apresentou o futebol mais convincente até agora foi o Chile. Os mesmos comentaristas que, enquanto está rolando o Campeonato Brasileiro, campeonatos europeus, eles chutam o pau da barraca, eles abominam o estilo de jogo praticado pela seleção chilena. O Chile conseguiu a proeza de ter menos posse de bola do que o Equador num jogo que jogou quase que o segundo tempo inteiro com um a mais. Impressionante. O Chile passou a primeira fase aparentemente sem muita dificuldade, perdeu para o Uruguai. Ontem fez uma partida bem mais ou menos contra a Colômbia, que se fosse a seleção brasileira jogando daquele jeito contra a Colômbia, falariam que era um absurdo, que a seleção tá perdida, que é um catado, que é uma bagunça. Mas como é o Chile, não. O Chile jogou bem, foi guerreiro. Então, quer dizer, é preciso ter critério na avaliação do desempenho esportivo das seleções na Copa América. Primeiro, os gramados de fato não estão ajudando as seleções. Eu tenho a impressão que a Conmebol, ela antes do início da Copa América, resolveu pegar os gramados por um tempo para tentar amenizar a péssima condição dos gramados do futebol brasileiro, mas isso não funcionou. O gramado da Arena do Grêmio no jogo do Brasil estava pífio, estava ridículo. Como que é possível você gastar 500 milhões de reais numa arena, como o Grêmio gastou na arena dele? Aliás, não foi só o Grêmio, né? Tem outros times do Brasil que fizeram isso. E você não consegue cuidar do gramado. Aí depois vem falar que tá frio, que é o sol. Quer dizer, absolutamente inacreditável. É impressionante a capacidade dos clubes brasileiros de arranjarem desculpas esfarrapadas para cobertarem suas responsabilidades no trato dos seus gramados. A verdade é a seguinte: o único clube do Brasil que trata bem do seu gramado hoje é o Corinthians. O único gramado, e não vou dizer perfeito, o único gramado aceitável dessa Copa América é o da Arena Corinthians, que não está perfeito. E já viveu dias melhores, inclusive. Aliás, o Corinthians estava até sendo ameaçado pela Conmebol, que queria pedir o seu estádio muito tempo antes da parada para arrumar o gramado. Ora, o Corinthians cedeu o gramado agora e está disparado melhor. É disparado melhor. É o único gramado em que se pode praticar um futebol do nível do futebol europeu é o gramado da Arena Corinthians, porque é o único gramado que está no nível do futebol europeu. Então você não pode exigir um nível de futebol de triangulações, de aproximações, de arriscar, um nível de futebol alto com gramados horríveis, como está acontecendo. Infelizmente, a Arena Corinthians não vai mais sediar jogos do Brasil, como poderia sediar uma semifinal ou poderia sediar uma final. Resolveram jogar a semifinal e a final para estádios com gramados ridículos. Porque o único jogo que o Brasil de fato jogou bem até hoje foi o jogo da Arena Corinthians. E aí fica difícil a gente avaliar se não tem muito do gramado nisso, ou melhor, se muito do Brasil está jogando mal, não é o fato dos gramados outros estarem péssimos. Bom, então primeiro é o ponto do gramado. Segundo, a gente precisa ter critério quando a gente fala de jogar bem ou jogar mal. Como é que você fala que o Chile, que não tem posse de bola, não consegue controlar as partidas, passou tanto sufoco quanto o Brasil para conseguir avançar, não consegue também avançar essas defesas fechadas, porque esse é o novo chavão da imprensa brasileira, né? Porque o Brasil não consegue furar as defesas fechadas. Mas quem é que consegue? Me explica quem é que está conseguindo. É porque o Chile ontem encarou a Colômbia, que não estava jogando com uma defesa fechada. Quer dizer, os times não jogam tão fechados contra a Chile, contra a Argentina, contra o Uruguai, quanto eles jogam contra o Brasil. O Brasil ele pratica um jogo impositivo. É um jogo de imposição. Todo jogo do Brasil nessa Copa América, o Brasil teve 70% de posse de bola para mais. Trocou mais de 500 passes.
criou pelo menos 8, 9 chances claras de gol. É claro que falta no jogo do Brasil, ao meu ver, uma certa regularidade e consistência ao longo dos 90 minutos. O Brasil oscila muito. Ele tem momentos muito bons e momentos em que cai o rendimento. Mas, mais uma vez, esse rendimento também, essa queda de rendimento também está relacionada com a péssima qualidade dos gramados. Mas como é que você fala um negócio desse e aí você chega no Campeonato Brasileiro e critica o jogo do Palmeiras? Falando que o jogo do Palmeiras não tem posse de bola, que é um time muito vertical, na ligação direta. O Chile é igual. O Chile é igual. Joga na base da ligação direta. A Colômbia joga na base da ligação direta. O Uruguai joga na base da ligação direta. A única seleção que, de fato, propõe o jogo nessa Copa América é o Brasil. É claro que enfrenta dificuldades para isso, mas ela está tentando. As outras não tentam e são exaltadas por esses comentaristas esportivos que, se tivessem essas seleções fazendo o que fazem na Copa América no Campeonato Brasileiro, estariam sendo execradas por esses jornalistas. Então é bom a gente, especialmente nesse momento de tensão, em que o Brasil de fato não convenceu na última partida contra o Paraguai, foi muito melhor do que o Paraguai no jogo, mas não encantou a torcida. É muito importante que os torcedores brasileiros não se contaminem com essa má vontade da imprensa brasileira em relação à seleção, para que possam apoiar a seleção brasileira, porque vai precisar de muito apoio na terça. Muito apoio. Dos caras que vão estar no Mineirão, dos caras que vão estar assistindo. Esse sentimento nacional tem que ser evocado nesse momento. A Copa América é uma competição importante, é a chance de ver um futebol de um pouco mais... se não tá perfeito, uma qualidade um pouco melhor do que a que a gente vê aqui todo dia, e a gente não pode deixar essa chance passar despercebida torcendo contra a seleção brasileira por opiniões descriteriosas e de má vontade dos jornalistas esportivos do Brasil. Forte abraço.